Oi, Maria Oliveira, bom dia! Oi, Alessandra, tudo bom? Tô aqui! Ai, meu Deus, tem dia que é tudo uma correria que só. Mas estamos aqui, graças a Deus. A Covalente, bom dia! A Gércia, a Cristi, a Alessandra, tudo bom? A Solange, bom dia, bom dia! Hoje é uma manhãzinha de chuva aqui em Curitiba, ai que beleza! Que bom, né? A gente estava precisando de chuva aqui. Faz tempo. Oi, Maria, bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aí. Glória a Deus por mais um dia, né? A gente só tem motivo para agradecer. A Alessandra está dizendo ali, achei que só eu que levantava bebendo água. Nossa, e olha aí, tá seca a minha garrafinha. Eu falo que eu acho que eu bebo água até dormindo, porque às vezes eu ponho minha garrafinha ali e ela acorda meio no meio. Ai, de manhã eu tenho já sede, já cedo. Ainda mais quando eu janto, daí aí me dá sede de manhã. Janto tarde, né? A Cris de Minas Gerais, ô Cris, tá longe, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho pra vocês pra mim parece torto aqui a imagem. Agora deu certo. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente avança um pouquinho hoje nesse livro de Efésios ali. Meu Deus, tem tanta coisa pra gente aprender, né? Quanta coisa tem pra gente aprender. Ah, Cristi, num calorão. Ó, aqui não tá tão calor, não. Dá uma chuvinha assim, já dá uma esfriadinha. Cristiele. Ah, eu li só o comecinho. A Ana, bom dia, Ana Paula, tudo bom? Ah, de Portugal. E aí, tá começando o frio aí, Ana Paula? Eu tava falando que aqui tá chovendo, né? Mas aqui uma chuvinha já esfria. Bom dia, bom dia. Deixa eu abrir aqui no livro de Efésios. Aqui, ó, nós estamos já, não vamos começar o capítulo 5 hoje. E daí já tem o 6 e daí já terminou, né? E um livro, uma carta, né, cheia de ensinamento para nós, né? Cheia de coisas. A palavra de Deus é muito rica. A Cristiane falou, mandei para você ontem no WhatsApp o vídeo. Ah, você que mandou a mensagem para mim ontem. Que joia! Depois as meninas me passam, então. Trovoada e bastante chuva também aí, olha só que maravilha. Oi, Denise, tudo bem? Como é que você tá, Denise? Que joia. Eu também, eu gosto bastante desse livro de Efésios, tem muito ensinamento, ele fala muito assim da grandeza de Deus em nós, né? Daquilo que nós somos em Deus, da nossa herança em Deus e do sacrifício de Jesus, do quão precioso foi aquilo que Deus fez por nós para nos dar acesso a Ele, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso. E aqui no capítulo 5 eu vou ler aqui o que ele diz, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos maduros e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que maravilha, né? Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Já falei bastante disso, né? O quanto significa a gente ser cristão, a gente seguir a Cristo, a gente andar nos passos dele, a gente viver aquilo que ele nos ensinou. Isso é muito mais do que simplesmente crer, né? A gente fala, ah, eu sou crente, né? Crente até o diabo ele crê na palavra, ele sabe que Deus é Deus, né? Ele conhece. Ele não conhece a revelação da palavra como a gente conhece, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e nós conhecer esse Espírito que está em nós conhece vem da parte do Senhor, né? Ele conhece as profundezas da grandeza de Deus e Deus nos dá a graça de conhecer a Ele através desse Espírito Santo de Deus, essa revelação de Deus a gente recebe através do Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso consolador, né? Jesus falou que ele iria para o céu, para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, mas deixaria conosco o Consolador, o Espírito da verdade, né? Que nos guiaria em toda a verdade.
E quando a gente conhece, esse livro de Efésios fala muito isso, né? Que através do Espírito Santo de Deus nós estamos assentados com Deus nas regiões celestiais. Então, imagine, você está aqui na Terra, né? E ao mesmo tempo você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então você pode bater um papo com Ele a hora que você quiser. Né? Ele está aqui em nós. Nós somos um com Deus. Esse livro de Efésios esclarece muito isso. Nós somos um com Deus por meio de Jesus Cristo. É algo muito grandioso e a gente precisa deixar essa parte divina em nós sobressair as nossas aflições, a nossa alma, a nossa inquietude, as nossas ansiedades. Tudo isso precisa sobressair. A palavra de Deus precisa transformar o nosso interior a ponto da gente crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração e imitar aquilo que ele vivia, né? Ser verdadeiramente discípulo. O discípulo, ele começa a ficar parecido com o seu mestre. Quando você começa a seguir uma pessoa, né? Por exemplo, a acompanhar o trabalho dela, a ouvir as mensagens e tudo, e aquilo faz parte da tua vida de um jeito que quando você vê, você está usando as mesmas expressões, você está fazendo do mesmo jeito, né? Então, é muito maravilhoso isso. A gente seguir a Jesus é andar segundo os ensinamentos dele, é começar a se parecer com ele, sabe? A falar as coisas que ele falaria, a pensar da forma como ele pensaria. Então, como ele pensa, né? Que Jesus vive eternamente. Então, é isso que Paulo está falando, ser depois imitadores de Deus. Faça aquilo que Deus faz, imite a ele no teu andar, no teu viver, no teu dia a dia. Imite ele. Como aquele livro que eu já falei tanto, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Tem um livro que ficou muito famoso e foi traduzido em várias línguas, foi escrito em 1974. E ele foi traduzido em várias línguas e é um livro pequenininho e ele fala tanto. Fala em teus passos, o que faria Jesus? Colocar isso diante de cada situação que você vive. Tá num aperto, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Meu olho tá ardendo aqui. Passei protetor solar até dentro do olho hoje. Descobri que a própria tela do computador, descobri, eu já, na verdade já sabia, mas nunca me importei tanto, não usava dentro de casa, né? Mas a própria tela do computador mancha a pele da gente, né? Tem radiação ali. E aí a gente tem que passar protetor solar, né? Diz a lenda, né? E agora passei até dentro do olho. Ai, mas eu já choro normalmente aqui, né? Então vocês não vão nem se importar. Você tá chorando de novo. Ai, tão bom. Eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade de estar aqui, da gente poder compartilhar. Já falei tanto da minha vida, das minhas experiências com Deus, já choramos muito aqui, né? E isso é muito bom, essa proximidade, assim, que nos une, né? Como uma igreja mesmo, né? A gente acredita no mesmo propósito, nas mesmas coisas. Glórias ao Senhor. Deixa eu dar uma limpada aqui, senão eu vou ficar chorando aqui até o final. Ai, pronto. Glórias ao Senhor. Até me perdi no que eu estava falando. O livro, vou colocar, Cristiane, é Em Seus Passos o que Faria Jesus. Ele tem tradução no português também. E foi traduzido em várias línguas. E eu não lembro o nome do autor, nunca lembro o nome desse autor. Em Seus Passos o que Faria Jesus. Oi, Josiane, tudo bem? Alexandra, tudo bom? Glória a Deus, glória a Deus. É, eu ia citar um. Ah, sim, eu estava falando a respeito das ansiedades, dos nossos medos e de todas essas dificuldades que a gente precisa colocar diante do Senhor e colocar Jesus à frente de tudo isso. Senhor, o que o Senhor faria nessa situação, né? O que o Senhor faria nessa situação? Nos meus passos, né? O que o Senhor faria? Né? O que eu devo fazer nessas circunstâncias? E às vezes a gente esquece de recorrer a Deus ou recorre só quando você já está desesperado e quando a gente precisa pautar a nossa vida, as nossas ações, imediatamente nas mãos do Senhor. Né? É o primeiro passo, é o primeiro passo. Quando alguém está enfermo, por exemplo, né? Doente,
A gente faz de tudo, faz de tudo, faz de tudo, faz de tudo. Daí fala assim, olha, ou qualquer situação, né? Não seja não só a enfermidade. Aí a gente costuma falar assim, agora não tem mais jeito, agora tá na mão de Deus. Não é assim que a gente fala, né? Agora que eu já fiz de tudo, que eu já esgotei todas as minhas forças, agora tá na mão de Deus. Quer dizer, a última recorrência que a gente faz é colocar nas mãos de Deus, né? Quando não tem mais jeito, quando você vê que aquilo não tem mais, aí agora isso aí tá na mão de Deus. Não tem um ditado nosso que fala assim. Isso demonstra assim, o quanto a gente é, ainda luta com as nossas próprias forças, ainda quer fazer as coisas com as nossas próprias forças e deixa para recorrer a Deus lá por último, quando você acha que já não tem mais jeito, né? Aí você vai recorrer a Deus. Aí a gente vai orar a hora do desespero. Aí a nossa alma está tão ansiosa, tão inquieta, que ela já não consegue mais ouvir a voz do Senhor, né? A palavra diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. A gente precisa se aquietar para a gente saber que Ele é Deus, para a gente conhecer o Senhor, para a gente conhecer a vontade dEle para a nossa vida, a ouvir a voz dEle. A gente precisa aquietar na nossa alma, precisa parar para ouvir, né? Precisa descansar no Senhor, precisa meditar na palavra dele, e a gente não consegue fazer nada disso quando está no desespero, né? Então a primeira situação que a gente precisa fazer em qualquer circunstância da nossa vida é colocar os pés do Senhor. Senhor, olha o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor conhece todas as minhas angústias, mas a tua palavra diz para eu deixar conhecido, tornar conhecido de todas as minhas petições, ou seja, verbalizar aquilo que eu preciso, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, é muito importante isso, entender que as nossas palavras é o que dá legalidade para Deus agir no mundo físico. A gente precisa falar, tudo foi criado a partir da palavra, né? A gente precisa falar para que as coisas sejam criadas, para que o Senhor opere através dessas palavras. E eu vou abrir agora aqui, porque em Tiago, a gente já leu, foi o livro anterior, né? Que a gente leu em Tiago, deixa eu ver se é em Tiago mesmo, que fala ali do verdadeiro amor de Deus que lança fora todo medo. As maiores angústias, eu estava meditando um pouquinho sobre isso, pensando assim, né? As maiores angústias que a gente tem é decorrente do medo. Tudo, as nossas angústias, aquilo que nos atormenta é decorrente do nosso medo. A gente tem medo, a nossa natureza é medrosa, a gente tem medo. E a Bíblia fala, Deus fala o tempo todo para os grandes homens que passaram pela história, pela Bíblia, né? Falou para Josué, se forte e corajoso, seja corajoso, você vence esse medo aí, vence esse medo. A gente precisa vencer os nossos medos o tempo todo. É medo de não ser aceito, que é a rejeição, né? A rejeição é algo muito doloroso, é algo que é criado lá na nossa infância, né? A gente tem medo, medo de não ser aceito, então a gente precisa obedecer, a gente precisa fazer por merecer o tempo todo, precisa provar o tempo todo, né? Para ser aceito, quer fazer parte de um meio para poder ser aceito. É um medo de ser rejeitado, né? E isso leva a tantas coisas na vida da gente. Eu passei muito por isso, tive muito problema com isso, com a rejeição. E não sabia falar não para ninguém. Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu já consigo priorizar um pouco aquilo que é certo e dizer não para algumas coisas, né? E quando a gente tem esse medo muito forte dentro de nós, a gente não consegue dizer não. Você fala sim para tudo, mesmo passando por cima de você, né? Principalmente, né? Passando por cima de você. E a palavra diz assim: amai uns aos outros, né? Como eu vos amei, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, Jesus falou. Amai ao próximo como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo. A gente não pode passar por cima de nós para amar o próximo, né? A gente ama o próximo assim como a gente nos ama. Então você não vai dizer um sim se aquilo vai prejudicar a tua vida, né? Você está cheia de coisa para fazer e alguém vem e te pede uma coisa, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo naquele momento. Então a gente tem que ter sinceridade tanto com o outro quanto com a gente, principalmente. Olha, eu não posso fazer para você isso agora,
né? Se você quiser para daqui uma semana, tal dia, eu até posso, mas hoje não. Hoje não. Eu passei muita dificuldade com isso, até na faculdade, né? Eu fazia o meu trabalho de mais algumas, sabe? Por não saber dizer não, né? E, puxa, eu já tenho o meu trabalho para fazer. Eu não posso fazer de outra faculdade, nem era da minha faculdade. Uma amiga me pedia sempre para fazer os trabalhos para ela e eu acabava, nossa, me desdobrando para fazer o meu e o dela. E fiz isso por muito tempo, né? E chegou uma hora que eu falei, não, se essa amizade for de verdade, essa pessoa não vai ficar brava comigo por eu não fazer, né? Eu não preciso, às vezes, nossa, às vezes eu me desdobrava, tinha que dormir tarde, ler livros para poder fazer o trabalho para ela. Imagine que absurdo, que absurdo. Hoje eu penso assim, né? Eu falei, como é que eu me sujeitava a isso, né? É, a passar por cima de mim, do meu descanso, para poder servir simplesmente por medo de falar não, né? É muito absurdo isso, é muito absurdo, é uma abnegação, é passar por cima de nós mesmos, né? É não se valorizar, é essa coisa aí da rejeição que leva a gente a passar por cima de nós mesmos. E Jesus não falou isso, né? Ele não falou, ele falou que é para você amar o próximo, mas como a ti mesmo e não mais do que a você mesmo, né? A Ana Paula falando também passa por isso, né? Depois acaba por perder, mas olha, se a gente perder pessoas por conta disso, é porque a gente nunca teve elas na nossa vida, né? Era tudo uma escravidão, né? Tem pessoas que elas são amigas nossas por conveniência, não é porque ela gosta da gente, é porque ela precisa daquilo que você tem. Então, se essas pessoas se afastarem da nossa vida, é um favor, né? É um favor que fazem. Não, não vai te fazer falta, não vai, porque o próprio Jesus disse que nunca que a gente sair, né? Ele falava para os discípulos, né? Vai, lá, anuncia o evangelho, vai para todos os lugares da terra e não te faltarão família, não vai te faltar nada, não vai te faltar amizade, não vai te faltar aquilo que você precisa, porque a gente precisa uns dos outros, né? Nós não somos uma ilha, a gente precisa uns dos outros, mas a gente não pode também ser escravo dos outros. Nossa, muito oportuno. Eu vou ler um versículo que me libertou de uma situação de escravidão de uma vida inteira, né? No relacionamento que eu tava, né? Eu me divorciei. E não tô dizendo para você se divorciar, pelo amor de Deus, não é isso. É uma situação errada. A minha história de relacionamento já começou errado, né? E aquilo que começa tudo errado, tudo torto, é fora da vontade do Senhor, tudo, e não tem como dar certo isso, né? É muito difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aonde Paulo fala, é no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala assim, que a gente foi comprado com alto preço para ser servos de homens, né? Deixa eu ver se é no 2 Coríntios. É muito importante essa palavra, porque a gente tá falando o tempo todo, né? De Jesus, do quanto Jesus é importante, nos fez importante diante de Deus, o quanto ele nos deu acesso a Deus, né? E aí a gente se torna escravo de pessoas. Gente, nós fomos comprados com alto preço para se tornar servos de homem, para se tornar escravo dos outros. Não, você é precioso demais, é preciosa demais para isso. Eu não acho que eu não vou achar agora, mas eu acho que é no 1 Coríntios mesmo. Eu teria que ler o capítulo inteiro, porque às vezes eu não lembro eu não lembro geralmente onde está o versículo. Eu lembro que está por ali, né? E às vezes eu lembro, eu gosto da minha biblinha, porque às vezes eu lembro da página. Parece que eu visualizo o texto, ele está desse lado, né? Aí às vezes eu acho fácil. Mas esse versículo eu não. Acho que eu não marquei ele aqui. Mas enfim, vocês vão ter que acreditar em mim de novo, né? Mas leiam lá, leiam o capítulo inteiro do 7, vocês vão achar ele falando isso. Aqui, ó, no 15.
Tal, pois que sabes, ó mulher, tal, aonde cada um segundo Deus tem se distribuído, cada um conforme tem chamado. Não, não é por aqui. Bom, tá em algum lugar aqui. E esse versículo, ele me trouxe vida, sabe? Porque eu vi assim que aquilo não era vida, não era vida. E não era a vida que Deus tinha para mim. Ele me comprou com alto preço. Só para vocês entenderem, para vocês não saírem por aí se divorciando, né? Eu passei por situações assim de risco de vida até, né? Então não era uma coisa, né, violência doméstica, esse tipo de coisa, né? Então Deus não quer isso pra gente. E eu levei bastante tempo para entender isso, né? E esse versículo foi um que me libertou daquela situação que eu vivia. E eu entendi que Jesus tinha me comprado com um alto preço. Ele pagou, derramou sangue para salvar a minha vida. E que eu não podia perder a minha vida pela loucura de uma pessoa, sabe? Então, e Deus me libertou daquela situação que eu vivia, né? Glórias ao Senhor por isso. Então, a gente não pode ser servo de ninguém. E aí, por conta desse meu sentimento, assim, de submissão, de inferioridade, de tudo que eu tinha, tudo que você imagina, essa parte de rejeição, de complexo de inferioridade, eu tinha, né? E até para falar eu tinha dificuldade, assim, tudo. Hoje, meu Deus, Deus me transformou mesmo. Eu não sou mais nem de longe aquela pessoa que eu era, né? Glórias ao Senhor. E estou sendo transformada a cada dia. Cada dia que passa eu estou melhor. Cada dia que passa eu estou crescendo com Deus. Cada dia que passa o meu espírito está em paz, sabe? Porque eu tenho aprendido do Senhor. Então, e Deus tem colocado muitos desafios na minha vida também. Muitos desafios, situações desafiantes, literalmente. Coisas que te levam a passar de fase, a subir de nível na marra, né? Dói às vezes. As circunstâncias que a gente passa, mas é necessário até você chegar a aprender a dizer não. Aí eu vim morar aqui nesse condomínio, né? Logo que quando eu me separei, já tinha essa casa, enfim, eu acabei vindo morar aqui do jeito que era, né? Não tinha reforma, não tinha nada. E aí eu cheguei aqui, fiz amizade com alguns vizinhos, né? Um específico mais. E, e aí eu me tornei escravo desses vizinhos, né? Aí era de manhã, de tarde, de noite, eu era o Uber deles, assim, para tudo. Meu Deus, que dificuldade aquilo, que daí eu não conseguia fazer mais nada da minha vida porque eu servia a eles. Então, assim, você sai de uma situação de escravidão, mas se você não for curado na tua alma, você entra em outra situação de escravidão. Então, Deus precisa transformar a gente precisa se colocar na mão dele o tempo todo, para ele ir moldando, para ele nos ensinando, para ele ir te fortalecendo, para você reconhecer principalmente o teu valor, para você saber dizer não. Você precisa reconhecer o valor que você tem. A gente precisa se amar para a gente saber conseguir dizer não. E isso é uma trajetória. Deus faz isso com a gente, ele mostra pra gente o valor que a gente tem. Às vezes é tão difícil a gente entender o valor que você tem. Tem um louvor tão lindo, ele fala assim, quero que valorize o que você tem. Você, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, assim, né? Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Nossa, recebe essa palavra para você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. E aí vai, depois procura aí na internet, você vai encontrar. Olha, esse louvor, durante muito
tempo, muitos anos, aonde eu ia, Deus cantava ele para mim, sabe? Eu digo para mim, né? A gente tá ali na presença de Deus, Deus faz por nós. Ele faz por nós. E onde eu passava, eu via esse louvor e eu chorava muito porque eu não conseguia entender, viver isso, sabe? O Espírito Santo se move em você. Ele se move em você. Você tem valor. E o refrão desse louvor, ele fala: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Deus se move através de você. Nós somos um com Cristo. Nós estamos lendo isso faz tempo que a gente está nessa palavra. Nós somos um com Cristo. E se Deus está repetindo isso para nós dia após dia, é porque a gente ainda não entendeu o valor que você tem. Você é um com Deus. Você é um com Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se move em você. Ele se move através de você. Ele pode criar coisas impressionantes através das tuas mãos. Ele pode te dar a sabedoria para você criar coisas extraordinárias que nunca ninguém pensou antes, porque toda a sabedoria, todo dom perfeito vem de Deus e ele se move em você. Ele se move em você. Você é muito precioso, muito preciosa para Deus, né? Você não pode deixar que ninguém te diminua. Você não pode deixar que ninguém faça você pensar que você é menos do que aquilo que você é. Você precisa dizer isso diante do espelho. Olhe para dentro do espelho. Olhe para dentro de você através do espelho. Olhe nos teus olhos. Você vai ver o Espírito Santo que habita em você. Você vai ver que tem um Deus ali dentro de você e que ele pode todas as coisas e ele vai operar essas coisas através de você. Ele se move através de você, né? Glórias a Deus por isso. A bondade e a misericórdia de Deus é infinita, é infinita. E ele nos ama infinitamente, infinitamente. Se a gente tem a capacidade de amar a Deus, é porque ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu para ser salvo. Se você está aqui, está ouvindo essa palavra, é porque o Espírito Santo está aí, ó, queimando dentro de você. Porque Jesus falou, né, que só ouve a palavra dele aqueles que são do aprisco, aqueles que são minhas ovelhas, ele diz, né? Esses ouvem a minha voz. Então a gente tem esse dom, essa capacidade, essa graça de ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a viver essa palavra e andar nos passos de Jesus todos os dias, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Seus passos, o que faria Jesus? Deus pode fazer grandes coisas através dos teus passos. Por onde você for, você leva a graça e a presença dele. E tudo pode ser transformado através de você, em você, em tudo. Deus faz novo, né? Eis que faço novo todas as coisas, ele diz. Eis que faço nova todas as coisas. Ele não põe remendo em nada. Ele transforma. Ele transforma, né? Glória a Deus por isso. Beijo grande para você. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E seja grato. Seja grata ao Senhor, né, por esse dia, por mais essa oportunidade que a gente tem de ser transformado pela palavra dele. Submeta tudo aquilo que você é à autoridade dele, né? Quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, a gente precisa se colocar na posição de servo, não diante dos homens, mas diante dele, daquele que nos criou, unicamente diante daquele que nos criou. Amém? Beijo grande, Deus abençoe. Até amanhã, às 6h16, se Deus quiser. Estamos aqui de novo.